queridos de Deus, a palavra que nós colocamos hoje aqui é a palavra que a irmã Tassiana Câncio colocou no seu Facebook. Palavra de Êxodo 14:14, que diz: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Esse momento aqui é um momento muito difícil na vida de Moisés, que conduziu o povo de Deus saindo do Egito. Vamos ler aqui Êxodo 14, a partir do versículo 1, que diz: disse o Senhor a Moisés. Quem foi que disse? O Senhor, Jeová. Fala aos filhos de Israel que se voltem e se acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele assentareis o acampamento junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: eles estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Deus estava dando uma estratégia de acampamento ao povo para confundir a mente de Faraó. Aí no versículo 4 a seguir ele vai dizer: eu endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Você veja que Deus está dizendo que ele só vai perseguir porque eu vou permitir. Glorificar-me-ei em Faraó. Isso para que eu seja glorificado, está dizendo Deus, em Faraó, e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim, o povo de Deus obedeceu, acampou-se onde Deus mandou. Quando, pois, foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, mudou-se o coração de Faraó, porque Deus tinha feito isso, e dos seus servos contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir, de ser escravos nossos? Tomou também 600 carruagens, escolhidos, e todos os carros do Egito, e capitães sobre eles, e colocou os comandantes sobre os carros, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguia os filhos de Israel, pois os filhos de Israel saíam afeitosamente, afrontando Faraó. Os egípcios, com todos os cavalos, carros de Faraó e seus cavaleiros e o seu exército, os perseguiram e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zephon. Quando Faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles, pelo que tiveram muito medo, a Bíblia diz muito medo, os filhos de Israel, e clamaram a Deus. E disseram a Moisés: por que não havia sepulcros no Egito, que de lá nos tiraste para morrermos neste deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Eles estavam reclamando para Moisés. Não é isto que dissestes no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, deixa a gente voltar para ser escravos, eles disseram. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos aqui no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vedes o livramento do Senhor que Ele hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calarei. Aqui Moisés estava dizendo: eu sei a quem eu sirvo, eu sei o que vai acontecer. Ele estava dizendo: vocês estão no deserto, mas estão com Deus, e Deus está com vocês. Não se desesperem, porque Deus, o Senhor, está no controle, e vocês vão ver o que Ele vai fazer. Era isso que Moisés estava dizendo: vocês vão ver o que Ele vai fazer, Ele vai calar a boca de vocês. Vocês estão murmurando, mas Deus vai pelejar, quer dizer, vai entrar na batalha, e vocês vão ficar calados, só vendo. Por isso ele diz: ficai quietos. Vocês não têm que fazer nada, só fique quieto e veja o livramento de Deus.
Meu Deus, que palavra! Que situação! Eu vejo aqui que o povo de Deus fez o que Deus mandou. Mas na hora que o perigo se aproximou, tiveram medo. É como nos dias atuais, a gente fazer o que agrada a Deus, mas ter medo quando a situação piora. Isso é uma verdade na vida de todos nós. Eu sou crente, eu tenho fé, eu não sei o que, aparece uma crise, aparece um problema. Ih, rapaz, e agora? E aqui o homem de Deus, Moisés, estava dizendo: fique quieto, veja o livramento de Deus na vida de vocês agora. Aqui Moisés estava dizendo a esse povo: vocês não tem que ter medo não. Deus está no controle de tudo, porque Deus tinha dito: eu vou endurecer o coração de Faraó. Tudo o que estava acontecendo, até aquele mal que se aproximava, era trazido por Deus, vinha com a permissão de Deus. Mas o povo se angustiou, o povo temeu, o povo se assustou, mas Deus estava dizendo: quem está no controle sou eu. E vocês vejam que nessa palavra a gente vai entender que essa situação difícil foi permitida por Deus. E você está achando que Deus mandou o povo correr? Não, mandou o povo esperar. Espere. Espere, porque o faraó vem com seu exército, e a palavra vai dizer que ele veio com todos os seus carros de guerra. O faraó naquele dia ele mobilizou todo o seu exército. Imagine agora esse povo acampado, sem uma espada, sem uma lança, sem uma flecha, sem um arco, sem escudo, sem capacete, sem nada de guerra, vendo aquele exército que durante 430 anos havia oprimido eles, matado eles, se aproximando. O povo se assustou e disse: não tinha túmulo não, sepulcro no Egito para a gente morrer e ser sepultado lá, porque você, Moisés, nos trouxe aqui para morrermos no deserto. Não foi isso que você falou. Aleluia. E Moisés diz: olhe para trás. E o povo virou o rosto e olhou para trás. Esse exército que vocês veem agora, que perseguiam vocês, que oprimiam vocês, olhe para trás, porque nunca mais vocês verão eles. Moisés estava dizendo: Deus vai livrar vocês dessa opressão para sempre. Está entendendo? Para sempre. Deus vai tirar vocês desse sofrimento para sempre. Olhe para trás e veja o livramento, porque Deus vai entrar na peleja agora, para calar a boca dos murmuradores. Ei, irmão, a palavra de Deus hoje para a sua vida é que Ele está entrando na peleja. Aleluia. Ele está entrando na peleja, e aqueles que zombam de você porque você é crente, eita, tem gente zombando de você, tem gente dizendo: vive na igreja, mas não sai da peleja, vive na igreja, mas não sai da peleja, é uma luta atrás da outra. Deus está dizendo que vai fazer maravilhas na tua vida para saberem que Ele é Deus na tua vida. E você vai sorrir do outro lado, e você vai cantar o hino da vitória, vai recebendo a igreja, você vai sorrir do outro lado, você vai cantar o hino da vitória, porque quem está dizendo é Deus. É Deus que está dizendo, não é o homem que está falando. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A ordem de Deus sabe qual é? Marche. Marche como? Marche na oração, marche no poder, marche sabendo que Deus é Deus. Tem gigante, cai. Tem doença, tem cura. Tem tristeza, tem ação de Deus. Deus está dizendo: aquilo que hoje atormenta o teu coração, Ele está entrando na peleja.
E você sabe o que é que acontece quando Deus entra na peleja? O inimigo é derrotado. O inimigo pega suas tralhas e vai embora. O inimigo é afogado pelo mar de unção de Deus, do poder de Deus, como foi o exército de Faraó no Mar Vermelho. Você está recebendo essa palavra aí? Você está recebendo que Deus está dizendo que está chegando a hora agora para Ele botar um fim nisso tudo, para Ele colocar um fim nisso tudo, para Ele acabar com essa humilhação, para Ele acabar com essa tristeza do seu coração. Irmãos do céu, Deus é Deus poderoso. O povo naquele dia reclamou de Moisés. Por que isso, Moisés? Para que você nos trouxe para morrer aqui nesse lugar? E Moisés disse: olhe para trás, porque este exército que vocês veem agora, nunca mais vocês verão. E o povo olhou, e lá estava o exército de Faraó, grande, poderoso. E naquele momento ali Deus disse: você está pensando que isso aí é poder? Você não conhece poder, não. Você está pensando que o que está te afrontando é poder? Você não conhece poder, não, minha filha. Minha irmã, você não conhece poder, não. Deus está dizendo assim: minha filha, você não conhece poder, não. Você está olhando o poder que o homem acha que tem. Você vai conhecer o meu poder quando eu colocar agora a minha mão e entrar nessa peleja e determinar a tua vitória. Aí tu vai conhecer meu poder. Aí tu vai ver coração duro se derreter. Aí tu vai ver quem é durão ficar igual um menininho pedindo leite para ser amamentado. Eita! Deus está dizendo assim: vou abater, viu? Vou abater, porque senão não tem como resolver a situação. Deus está dizendo: estou cansado de esperar. Chegou a hora de agir. E Deus está dizendo: não peça misericórdia. Não peça. Lembra ele falando com Jeremias? Por que clamas a mim, Jeremias? Lembra ele falando com Samuel? Por que clamas a mim? Ele está dizendo: você está pedindo para mim parar? Você não pediu para mim resolver? Então deixa eu resolver. Deixa eu fazer do meu jeito. Porque eu desmancho o vaso e faço de novo. Porque nas minhas mãos, se necessário, o vaso vira pó, vira cinza. Deus está dizendo: eu humilho o homem. Eu humilho o homem. Eu mostro para ele quem eu sou. Por enquanto eu estava falando com ele na brisa, mas não quis me ouvir. Agora eu vou mostrar quem eu sou. Faraó não quis ouvir a voz de Deus. Foram 10 pragas. Mas no Mar Vermelho ele passou pela maior humilhação da sua vida depois de perder o primogênito dele. Deus arranca os tesouros daquele que quer ser orgulhoso. Deus arranca o tesouro. Muita gente tem como tesouro a saúde, acha que o trabalho, acha que a força, como eu achava, resolve tudo. Deus toma a saúde, vem cá. As pragas do Egito foram para castigar Faraó, abater tudo aquilo que para ele era motivo de orgulho. Ei, quando você vê esse rosto cheio de presunção, de orgulho, de arrogância, não se assuste quando vê ele abatido. Não se assuste quando vê ele deprimido. Não se assuste quando vê ele de cara para a morte, olhando para a morte e dizendo: está chegando a minha hora. E existe só um que pode fechar essa sepultura e me arrancar dela: Deus. Deus abate o homem na sua arrogância. Deus abate o homem naquilo que ele acha que é. Deus mostra que ele não é coisa nenhuma. É o trabalhar de Deus na vida dele. É isso mesmo, gente Silva. Deus abate a soberba e eleva o humilde à humildade. Tem trabalhar de Deus. Está começando a trabalhar de Deus. Não estranhe as notícias que vão chegar. Não estranhe. Não se assuste, é o trabalhar dele, é a mão dele. É a mão dele. Olha, empurrando para baixo.
É a mão dele dizendo: desce, 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 porque você está achando que é muita coisa. Desce, 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 desce. Eu vi uma história de um homem que odiava sua esposa e ela odiava ele, eram separados. E os filhos fizeram a união deles na hora que ele estava muito enfermo para morrer. E naquele dia, Deus mostrou a fraqueza dele para aquela mulher que havia sido abandonada e que tinha rancor no coração. E ele pediu perdão a ela e ela o perdoou. Hoje pela manhã eu estava ouvindo um áudio, mas a pastora de uma irmã, dizendo que orou tanto por um amigo dela, e ela disse: orei tanto por ele, para ele aceitar Jesus. Ele nunca quis Jesus. Ele pegou a enfermidade grave, aceitou Jesus e morreu 2 horas depois. Deus ouviu minhas orações, preparou e levou. É assim. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. O Deus que nos manda marchar no poder. Escuta esse hino.